Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre como criar a vida que a gente gostaria, a vida que a gente deseja. Eu vou conversar com vocês sobre algumas dicas do criador de Access Consciousness, o Gary Douglas. Algumas dicas assim muito práticas para que a gente saia, sabe, desse modo de ficar só desejando um futuro que nunca se materializa, e para que a gente realmente comece a criar aquilo que a gente gostaria de criar na nossa vida. Muita gente fica assim pensando, eu desejo ter 1 milhão, eu desejo ter o relacionamento perfeito, o marido perfeito, a esposa perfeita, e fica só no desejo. Aquilo não se materializa na vida, fica a vida toda esperando por um futuro que nunca se concretiza. E o Gary Douglas nos dá um conselho: nunca espere, sempre crie. É a nossa ação, o nosso fazer que vai criar a vida que a gente deseja. E a primeira, são 4 dicas que ele dá que eu achei assim tão legais, e eu disse, vou compartilhar com o pessoal. A primeira dica: saiba exatamente aquilo que você deseja, tenha clareza disso. Mas é o que você deseja, aquilo que você quer para a sua vida. Não aquilo que você vê acontecendo na vida das outras pessoas e que você acha que de repente poderia ser legal para a sua vida. Ou muito menos aquilo que as outras pessoas dizem que é o melhor para você. A vida dos outros é a vida dos outros, a nossa vida é a nossa vida. Então a proposta do Gary Douglas é que a gente tenha exatamente muito claro aquilo que a gente deseja para a nossa vida. E ele pergunta: se você pudesse ser tudo, fazer tudo, ter tudo na vida, o que você escolheria? Quando você tem isso muito claro, muito definido, então fica muito mais fácil você começar a criar. Então, o primeiro passo: tenha claro aquilo que você deseja. Você, para a sua vida. Não o outro, não aquilo que é bom para o outro, é bom para o outro. Não necessariamente é bom para você. A próxima dica é: peça por isso que você deseja para a sua vida. Pergunte. Para Access Consciousness, a pergunta é uma ferramenta enorme. Você sabe que tem aquela frase assim que já nos foi ensinada, já nos foi dita há mais de 2000 anos. Peça e receberás. Mas você tem que pedir para receber. Ou seja, a gente tem que fazer essa escolha e você tem que fazer o pedido. E a pergunta para Access Consciousness funciona como esse pedido que você está fazendo. A pergunta, ela é uma ferramenta do pedido para o universo, para que aquilo seja criado na sua vida. O problema é que a gente não pergunta. A gente não tem o hábito de perguntar. E o principal motivo para que a gente não pede e não pergunta aquilo tudo que a gente deseja na nossa vida é porque a gente já decidiu que a gente não pode ter aquilo. Ou que a gente não merece, enfim. De alguma maneira a gente decidiu que a gente não pode ter aquilo que a gente tanto gostaria de ter na nossa vida.
E em Access Consciousness, nós temos um ensinamento que o Gary sempre nos passa, que ele sempre diz, é que nosso ponto de vista, aquilo que você acredita é aquilo que se torna a sua realidade. Seu ponto de vista se torna a sua realidade. A partir do momento que você define que aquilo que você gostaria de ter na sua vida, aquilo que seria bom para você, está fora do seu alcance, que você já decidiu que você não pode ter, é isso que você vai criar na sua realidade. Então você nunca vai ter aquilo que você poderia ter, porque você já tem o ponto de vista de que aquilo não é para você. Tem uma ferramenta em Access que ela é fabulosa, que é o interessante ponto de vista. Quando você começa a perceber que isso que você já definiu como real e como verdadeiro, de que você não pode ter isso para você, é só um ponto de vista, é só uma forma como você está enxergando a situação, você é capaz de mudar isso. E quando você diz interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista, quando você se percebe definindo isso, que você não pode ter as coisas. Interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista, interessante ponto de vista que eu tenho esse ponto de vista. Você diz isso várias e várias e várias vezes, até a energia, sabe, dessa exclusão que você faz de você mesmo para as coisas boas da vida, ir se apaziguando, diminuindo, diminuindo, diminuindo. Quando você realmente incorpora essa ferramenta do interessante ponto de vista, você começa a funcionar a partir disso e por incrível que pareça, vai se abrindo o campo das muitas e muitas possibilidades. Aquilo que você definiu que você não poderia ter, de repente, aquilo começa a aparecer e aparecer na sua vida, por incrível que pareça. Mudando o seu ponto de vista, você muda a sua realidade. São muitas e muitas outras possibilidades que se tornam disponíveis para você. Então, já aprendemos que a gente tem que ter claro aquilo que a gente deseja para a nossa vida, que a gente deve pedir por isso e que fazer uma pergunta é uma forma da gente acessar esse mundo das possibilidades. E toda vez que a gente vem esse sentimento de que isso não é pra gente, tudo isso que a gente gostaria de criar na nossa vida, que não é pra gente, interessante ponto de vista, que eu tenho esse ponto de vista. Várias e várias vezes, até isso se apaziguar e você ficar aberta ou aberto para um mundo de mais possibilidades. A outra dica: tudo é sobre perguntas, não sobre respostas. A gente foi ensinado desde cedo a procurar respostas, a procurar conclusões em tudo. Só que toda vez que você faz uma pergunta para o universo e você responde ou você entra numa conclusão, você está fechando o leque das possibilidades. Por quê? Porque nada pode se mostrar para você além daquilo que você já definiu, respondeu, concluiu que tem que ser para você. A vida não consegue te trazer mais nada, você fecha o campo das possibilidades, você não enxerga mais nada além daquilo que você definiu que tem que ser. Por exemplo, se você definiu que você só vai conseguir ter bastante dinheiro se você ganhar na loteria. Ok, eu só vou conseguir ter dinheiro, muito dinheiro, se eu ganhar na loteria. Você definiu esse ponto de vista fixo. Então, para você só vai ter dinheiro se você ganhar na loteria. E você fica esperando, sentado.
Não é? Porque é um futuro que pode muito bem não acontecer. Você está ali esperando ganhar na loteria para ter muito dinheiro. E às vezes a vida está te trazendo tantas oportunidades todos os dias, mas você não está enxergando possibilidades, oportunidades para você ganhar dinheiro. E você não está enxergando porque não cabe na sua realidade, porque você já definiu que eu vou ter bastante dinheiro só se eu ganhar na loteria. Percebe como quando a gente tem esses pontos de vista fixos, como a gente fecha o campo das possibilidades, não é? Quando a gente faz uma pergunta e a gente não responde, a gente vai além dessas limitações. A gente vai abrindo o mundo das possibilidades e das infinitas possibilidades daquilo que a gente nem imagina que possa ser possível. É uma pergunta maravilhosa que a gente pode fazer a todo momento, várias e várias vezes por dia para o universo. O que mais é possível? O que mais é possível? O que mais é possível? A pergunta abre. É a chave que abre a porta para muitas e muitas possibilidades. Possibilidades que a gente sequer imagina. A nossa mente pequenininha. Uma outra dica, e a última dica, é que quando você faz a pergunta, né, e não faz a resposta, não responde. Ah, eu esqueci de fazer um complemento isso. Como que funciona isso da pergunta, que é importante acrescentar. A gente faz a pergunta, não responde, porque quem vai responder é a mente, essa coisa pequenininha, e a gente quer acessar, na verdade, o mundo das infinitas possibilidades. Quando a gente faz uma pergunta, a gente deve ficar atento, atenta à resposta que virá, a resposta que o universo vai te mandar. E essa resposta pode vir por meio de um insight, uau, uma ideia que você tem de repente, um amigo que te fala alguma coisa, um livro que você lê, uma frase num filme, já aconteceu muito comigo, frase em filme. Outro dia eu moro aqui em Londrina, no Paraná, e aqui tem aqueles anúncios, sabe, atrás no ônibus, assim, no bus Dória, que a gente chama. Eu tava dirigindo, de repente eu parei atrás de um ônibus e paf! O que estava escrito lá naquela propaganda, naquela publicidade, era justamente a resposta de uma pergunta que eu vinha fazendo. Então é assim, a gente tem que faz a pergunta, não responde e fica atento, porque a resposta vai chegar até você, muitas vezes das formas mais inusitadas, não é? Então é isso. E quando você tem essa resposta, por um milésimo de segundo, honre isso. Você pediu para o universo uma resposta e ele te mandou. Honre isso e siga isso. Quando você vai seguindo isso, essa intuição, isso que você sabe que deve fazer. E quando a gente sabe... a Marlene está dizendo aqui no Instagram que uma parte difícil. A gente pergunta e já vai respondendo. É verdade, Marlene. É a nossa mente que é essa louca, essa coisa aqui que não para, já quer responder. Mas quando a gente responde, a gente tá ali no mundo pequenininho dessa caixinha. Quando a gente pergunta e não responde, a gente quer acessar algo muito maior. Quando a gente faz uma pergunta, a gente quer acessar a sabedoria inata que nós temos, a consciência. E a gente faz isso perguntando. E a gente sabe quando você sabe, você não sabe explicar o porquê que você sabe, mas você sabe que ou isso vai dar certo, ou isso não vai dar certo,
Eu sei, não me diga como eu sei. Não passa pela mente, pela essa balbúrdia da mente. Você sente no corpo, sente em algum lugar. Eu sei, eu não sei como, eu não tenho todas as informações, todos os fatos, mas eu sei. Eu sei que isso vai dar certo, ou eu sei que isso não vai dar certo. Essa é a sabedoria que eu tô falando. É esse mundo que a gente acessa quando a gente funciona através das perguntas. E a outra coisa é justamente agir. É isso que eu falei agora. Faz a pergunta, obtenha a resposta que chega de das formas mais inusitadas e comece a agir. Honre isso, traga isso para a sua vida, para o seu dia a dia. Daí você vai tomando uma ação, vai se abrindo uma outra possibilidade, mais uma ação, mais uma possibilidade, e quando você vê, você já saiu desse padrão de esperar que a vida te traga tudo, ficar sonhando com um relacionamento perfeito, com ter aquele dinheiro que você quer, e quando você vê, você já tem as rédeas da sua vida na sua mão, você já está criando aquilo que você quer, você já está fazendo, você já está agindo, criando aquela vida que você sempre quis para você. Então, relembrando, pare de esperar e comece. Tenha claro aquilo que você deseja para a sua vida. Peça por isso. E uma forma de pedir isso é faça perguntas. Faça perguntas, mas não responda, não tenha conclusões antecipadas. Peça por mais possibilidades. Comece a perguntar todas as manhãs. Se eu estivesse agora escolhendo a vida que eu quero para mim, o que eu posso escolher? Ou que ações eu posso tomar agora para criar a vida que eu desejo imediatamente? Quando você vai perguntando, que ações eu posso tomar, os insights vão chegando, as pessoas que podem te ajudar vão chegando até você. Você está acessando o mundo dos milagres, o mundo das infinitas possibilidades. Haja. Ai, que se diz, o universo está ávido para contribuir com você. Ele é teu parceiro, ele é teu principal amigo. Pergunte, e o universo não vai deixar você sem resposta. Tá bom? E eu desejo que você realmente crie a vida que você quer. Tá bom? E espero de coração que essas 4 dicas do querido Gary Douglas possa realmente contribuir para a criação da vida que você deseja criar para você.